Malaquias, meus amados, capítulo 1. E nós vamos examinar a partir do verso 1, que diz assim, meus irmãos: peso da palavra do Eterno. Malaquias 1 está na telinha dos irmãos. Os irmãos podem acompanhar pela tela. Peso da palavra do Eterno contra Israel por intermédio do mensageiro de Malaquias. Primeiramente, só até aí, irmãos, nós vamos já ler o texto todo, vamos continuar editando. Esse é o versículo da leitura. Quando o Eterno fala assim, peso da palavra do Eterno, é porque é uma palavra de julgamento, é uma palavra que tem um peso. Essa é a palavra que o Eterno manda os seus profetas entregarem para o povo. O Eterno não manda o profeta aliviar na mensagem. O Eterno não manda o profeta maquiar a mensagem. O Eterno manda o profeta entregar o peso da sua palavra, a palavra de advertência contra o pecado do povo. E aqui nós vemos a palavra do Eterno contra Israel por intermédio de Malaquias. Muitos hoje, meus irmãos, querem uma palavra doce, mas vão ficar para a grande tribulação e receber o peso do anticristo, pois não quiseram ouvir a palavra do Eterno, não quiseram ouvir os mandamentos. Você observa que tudo que está acontecendo aí no mundo, meus irmãos, Covid, desemprego, lojas fechando, tudo isso, meu amado, é um prenúncio de que espera cada cidadão da terra que vai ficar para a grande tribulação. Por que vai ficar para a grande tribulação? Porque não quiseram obedecer à palavra do Eterno. Irmão, a palavra do Eterno é para ser obedecida 24 horas por dia. A palavra do Eterno é para ser obedecida até no sono, até no sonho. A palavra do Eterno é para a gente ficar atenta, porque é uma palavra de salvação, é a palavra da vida. E você observa, meus irmãos, que o tempo é chegado, porque está havendo um cerco do Eterno. Então nós estamos clamando para o Eterno aliviar, mas a gente vê que mesmo a gente clamando, muito do peso está sendo tornado realidade. Por quê, meus irmãos? Porque da desobediência de muitas pessoas. E aqui nós vemos que nesse texto, o Eterno está virado com os sacerdotes, porque o livro de Malaquias, como nós já falamos várias vezes, foi escrito para os sacerdotes, mas como hoje a igreja, o Yeshua diz que nós somos reis e sacerdotes, então nós temos que entender essa palavra para nós no sentido de santificar cada um dos nossos ministérios. Aqui diz a palavra do Eterno no verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Eterno, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Eterno. Todavia amei a Jacó. E o verso 3, o Eterno diz, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Por que o Eterno amou a Jacó e odiou a Esaú, meus irmãos? Porque Jacó era fiel aos mandamentos do Eterno. E Esaú vendeu até a sua primogenitura por um guisado vermelho. Então você observa que ali, você vê que Esaú não dava importância às coisas do alto. Ele dava a sua importância à caça, em fazer um bom guisado para os pais, principalmente para o pai dele, para o Isaac. Mas nas coisas de Deus, Esaú não estava interessado. Então o Eterno diz, odiei a Esaú. Tanto é que Esaú, a sua herança foi dada aos chacais do deserto.
Ainda que Edom é outra maneira como Esaú é chamado, porque como ele trocou a primogenitura por um guisado vermelho, a palavra vermelho no hebraico é Edom, né? Ainda que Edom, então Esaú ficou com o apelido de Edom. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Eterno dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Eterno está irado para sempre. Irmão, quando o servo, crente a crente, não leva as coisas de Deus com toda a seriedade que deve ser, meus irmãos, com toda a seriedade que demanda, o Eterno fica irado com essa pessoa para sempre, meus irmãos. Porque nós temos que levar as coisas do Eterno com todo o zelo, com todo o cuidado, com toda a obediência, para que não sejamos tratados que nem Esaú, mas sejamos tratados que nem Jacó. Louvado seja Deus. E aqui diz agora no verso 5, e os vossos olhos o verão, né, quando o Eterno julgar Esaú, e direis, o Eterno seja engrandecido além dos termos de Israel. Agora o Eterno vai entrar no assunto mais direto com os sacerdotes, né? Em Malaquias, no capítulo 1 que nós estamos examinando. Louvado seja Deus. E que diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Eterno dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então, o Eterno diz assim, quando vocês se aproximam de mim, vocês desprezam o meu nome. Olha como é que os sacerdotes se aproximavam de Deus, e olha, meus irmãos, como é que nós estamos nos aproximando de Deus. Porque olha só o que diz no verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Eterno é desprezível. Então os sacerdotes estavam oferecendo os pães da proposição, que são aqueles 12 pães que ficam na mesa da proposição dentro do templo, pão imundo. Não era trocado o pão, porque de semana em semana os pães teriam que ser trocados, de acordo com a Torá. E aí eles ainda diziam, onde que nós temos profanado o teu altar? E aí o Eterno ainda diz, quando dizeis, a mesa do Eterno é desprezível. A mesa do quê? A mesa dos pães da proposição. Então eles não cuidavam as coisas do Eterno com zelo. Não santificavam para falar com o Eterno. Não chegava para o Eterno humildemente. Então o Eterno diz assim para eles, onde está o meu temor? Aleluia. E aí o sacerdote é quem oferece, né? O sacerdote é quem oferece. E aqui no verso 8, você vai observar, porque quando ofereceis, verso 8, né? Porque quando a pessoa chegava para fazer o sacrifício, levava o animal, né? E muitas vezes o sacerdote queria que a pessoa pagasse um animal até cego. Olha o que diz aqui no verso 8, porque quando, sacerdotes, ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que o Eterno está dizendo aqui. As pessoas se achegam para mim de qualquer maneira, mas quando vai falar com uma autoridade, ficam tudo humilde. Se veste decentemente, fala decentemente, se humilha, mas perante o Eterno não tem temor. Vão de qualquer maneira, falam de qualquer maneira, e muitas vezes nem se dirigem ao Eterno, passam como se ele não existisse. É o que o Eterno está dizendo aqui para os sacerdotes e fala para nós, que hoje Yeshua disse que nós somos reis e sacerdotes, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal?
E quando ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Apresenta a uma autoridade, apresenta ao teu chefe, se ele terá agrado de ti, ou se ele aceitará a tua presença, a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto mais o Eterno, meus irmãos, nós temos que chegar diante do Eterno humildemente, em corpo, alma e Espírito Santo, vigiando, porque diante de nós não está qualquer um, não. Está aquele que pode lançar nossa alma no inferno ou levar ela para o céu. Então nós temos que chegar nele com temor. E é isso que ele diz aqui. E agora ele diz aqui no verso 9: agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Eterno dos Exércitos. Será que ele vai aceitar que a pessoa vai de qualquer maneira falar com ele? No verso 10: quem há entre vós, quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão fogo do meu altar? Irmãos, quantas vezes fechar as portas por nada, meus irmãos? O que ele está dizendo aqui? As portas do templo. As portas do templo teriam que ficar abertas naqueles determinados horários e por nada eles fechavam as portas, sem motivo algum. Muitas vezes você deixa de orar ao Eterno por motivo nenhum. E o Eterno está dizendo, como que eu vou ter prazer? Aqui ele diz, eu não tenho prazer em vós. Você tem que ter, cada um de nós tem que ter responsabilidade com o Eterno. Ele diz assim, quem há também dentre vós que fecha as portas por nada? Fecha a porta do templo por nada? E não acende em vão o fogo do meu altar? Porque o fogo do altar não pode apagar? E ele, muitas vezes, as pessoas deixavam o fogo apagado. E o Eterno diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Eterno dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Olha só, meus irmãos, como os sacerdotes estavam. E como é que está o teu sacerdócio diante de Adonai, diante de Yeshua? Você tem seus compromissos de oração honrados? Você tem orado a Yeshua, ao Eterno? Você tem cumprido aquilo que está na palavra de Deus? Orai sem cessar? 1 Tessalonicenses 5 e Lucas 21, quando Yeshua diz, né, que devemos estar todo o tempo orando. Como é que está a sua oração diante de Deus, meu irmão, minha irmã? Como é que você se apresenta diante do Eterno? O Eterno tem tido prazer em ti? Será que o Eterno vai te receber naquele dia no arrebatamento? O arrebatamento é costurado todo dia, meu irmão. O arrebatamento é costurado todo dia. É uma relação que já começou antes e que ela continua no arrebatamento. Não é chegar de qualquer maneira, no dia do arrebatamento, tomara que eu seja. Não, vai ficar. O arrebatamento é uma relação construída antes. A intimidade com o Eterno tem que ser construída antes. Não é de qualquer maneira que a pessoa vai ser arrebatada, não. Tem que chegar lá com muito respeito, muita humilhação. Você vê que lá em Apocalipse, a igreja é representada por aqueles anciãos. E aqueles anciãos se prostravam diante do Eterno lá no céu. Quando a gente vai chegar no céu, a gente se prostra diante do Eterno. Aleluia. Porque nós vamos estar felizes em servir o Eterno, porque nós já nos prostrávamos diante do Eterno aqui na terra. A relação de adoração, de obediência e santificação começou na terra e continua no céu. Louvado seja Deus. E depois nós, quando voltarmos para a terra, Yeshua vai nos dar poder de reger as nações, mas primeiro tem que se humilhar perante ele. Aleluia. Verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Eterno é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Ou seja, os sacerdotes não cuidavam da mesa dos pães da proposição. Você vê, irmão, que a carta de o livro de Malaquias é toda para os sacerdotes, mas serve de lição para nós quando nos chegamos perante a face do Eterno. E diz no verso 13, e dizeis,
Eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Eterno dos Exércitos. Vós ofereceste e foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Eterno. Né, meus irmãos? Você veja bem. Verso 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Eterno que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Eterno dos Exércitos, e meu nome é temível entre os gentios. Então aqui o Eterno está falando que os sacerdotes, tendo ali para poder oferecer um animal que tem que ser sem defeito, e ele vai, o sacerdote pega um macho, né, maco, com mancha, né, o Eterno diz, é maldito, porque está querendo enganar o Eterno. O Eterno não engana, não. O Eterno está me vendo agora. O Eterno está te vendo, meu irmão, minha irmã, vendo cada um de nós, vendo a nossa reverência para com Ele, vendo nossa posição para com Ele, e não só agora, mas daqui a pouco, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite, todo instante, meus irmãos, todo instante. Amém? Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 2 de Malaquias, meus irmãos, louvado seja Deus, ele continua. Agora, os sacerdotes, esse mandamento é para vós. Ele só está falando com os sacerdotes. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Oh Deus! Irmão, cada um de nós deve honrar o Eterno, seu santo nome. Porque nós, ele diz aqui para os sacerdotes daquela época de Zorobabel, quando foi o profeta Malaquias, Esdras escreveu esse livro, ele diz que eles não estavam propondo no seu coração dar honra ao nome do Eterno. Verso 3, o Eterno diz para aqueles sacerdotes, eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes, e para junto deste serei levado. Tudo isso, meus irmãos, porque não davam honra ao nome do Eterno. Irmão, quando é que a gente dá honra para o nome do Eterno? Dando um bom testemunho no dia a dia. Quando a gente dá um bom testemunho, todos os instantes, meus irmãos. Nós não fomos chamados para dar bom testemunho só um segundo na vida, não. Levi é a tribo de onde sai. Aleluia. Os irmãos estão ouvindo, meus irmãos? Agora? Ficou meio sem ouvir? Estou ouvindo. Diz aqui no verso: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Por que ele fala da sua aliança com Levi? Porque Levi é a tribo de onde saem todos os sacerdotes. Porque a carta de Malaquias, esse livro, que é uma carta, é somente para os sacerdotes, mas tem um viés para nós. Porque Yeshua disse que nós somos reis sacerdotes. E antes de eu continuar, eu quero mostrar aqui para os irmãos. Isso no livro de Apocalipse, aliás, no livro de Apocalipse, louvado seja Deus, onde diz que nós fomos chamados para reis e sacerdotes. Aleluia. E no livro de Apocalipse, meus irmãos, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. E diz assim, meus irmãos:
E da parte de Yeshua, isso na apresentação de Yeshua no Apocalipse, né? Primeiro capítulo de Apocalipse, verso 5. E da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, verso 6, para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então ele nos fez reis e sacerdotes. Nós vamos ser rei no arrebatamento, mas sacerdote já tem que ser desde agora. Aleluia! Nós temos que ser sacerdotes desde agora, meus irmãos. Louvado seja Deus. E Yeshua nos lavou dos nossos pecados, e ele diz aqui, nos fará reis e sacerdotes. Ele já diz, nos fez reis e sacerdotes, porque aquele que vai ser arrebatado, ele será sacerdote para Deus. Louvado seja Deus. E como sacerdote, meus irmãos, olha aqui no capítulo, meus irmãos, 5 de Apocalipse, louvado seja Deus, no próprio capítulo 5, que fala de Yeshua HaMashiach, os anciãos, né? Que os anciãos, os 24 anciãos, representam a igreja de Yeshua. Aleluia! Glórias a Deus. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! E olha só o cântico que aqueles anciãos vão cantar aqui no verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de ir abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue, olha só, o que ele fez? Nos compraste. Ele já está lá no céu, os anciãos, e está dizendo, com teu sangue, nos compraste. Quem que ele vai comprar? Quem que ele comprou? A igreja que vai ser arrebatada. Então aqui a igreja já está no céu, irmão, no capítulo 5 do Apocalipse. Arrebatamento é antes da tribulação. Olha só que lindo. Com teu sangue, os anciãos estão dizendo, nos compraste para Deus, toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, porque voltarão e reinarão sobre a terra. Aleluia, nós faremos isso. Nós subiremos, rei, e depois voltaremos e reinaremos sobre a terra. Sacerdotes já somos agora, e veremos com Yeshua para reinar com ele. E Yeshua, quando veio como cordeiro, ele era sacerdote. Nós agora somos sacerdotes. E Yeshua, quando voltar, voltará como rei, e nós voltaremos como reis. Louvado seja Deus. Então, meus amados, coisa linda. Então, essa carta de Esdras, que é o livro de Malaquias, olha que coisa tremenda. E lindo aqui esse versículo que diz assim, nos compraste. Nós já estaremos no céu e dizendo, porque podia dizer assim, não, porque o Eterno comprou a igreja. Não, a igreja está no céu dizendo, tu nos compraste. Aleluia. Glória a Deus. Essa daqui é a interpretação, é a versão boa, meus irmãos, desse versículo, muito bem traduzido aqui. Amém? Nos compraste. Porque, irmão, aquele que for fiel vai ser arrebatado e vai estar lá nesse dia. Antes da tribulação, antes de ele abrir o livro da grande tribulação, nós vamos estar vendo ele com o livro na mão. Que coisa linda, meus irmãos. Isso tudo está preparado para aquele que guardar a Torá agora e guardar os mandamentos de Yeshua. Guarda tudo, meus irmãos, porque está chegando esse dia. Quanto aqui, o tempo está fechando o mundo, lá no céu o tempo está se abrindo para nós. Glórias a Deus. Então, aqui no livro de Malaquias, meus amados, continuando, porque o livro de Malaquias, ao contrário que muitos ensinam, é um livro escrito para os sacerdotes. Né, meus irmãos? Nós já explicamos isso para os irmãos, que é um livro escrito para os sacerdotes. Os sacerdotes que estavam naquela época no templo. Louvado seja Deus. Agora, olha só.
verso 6, capítulo 2, verso 6. A Torá da verdade esteve na sua boca, na boca de Levi, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Veja que o patriarca Levi, do qual descendem os sacerdotes, ele tinha a Torá na boca. Cada um de nós tem que ter a Torá na boca, meus irmãos. A lei da verdade, a Torá da verdade. Nós temos que pregar a Torá e as palavras de Yeshua. E não pode ter iniquidade nos nossos lábios, não pode ter enganos nos nossos lábios. Quando a pessoa ensina uma coisa errada que não está na Bíblia, está ensinando iniquidade, é porque aquela iniquidade está nos lábios deles. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Olha que coisa linda que nós falamos anteriormente. Conhecimento é o da'at, que é o apego, o vínculo com o eterno. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a Torá, porque ele é o mensageiro do eterno dos exércitos. Aleluia! Que palavra linda! Mas você veja lá, a primeira palavra desse livro de Malaquias é peso da palavra do eterno. Por quê, irmão? Por que a palavra do eterno é pesada? Porque é uma palavra robusta para nós sermos salvos. Amém? Louvado seja Deus. Mas não é pesado assim, não. Porque até João fala em 1 João 5,3 que os seus mandamentos não são pesados. Né, irmão? Pesado para o ímpio, né? Mas para o crente que gosta de obedecer a Bíblia, é uma palavra leve. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na Torá, corrompestes a aliança de Levi, diz o eterno dos exércitos. Quantos ensinos falsos tem tido hoje, meus irmãos? Que não tem nada a ver isso aqui, que não tem nada a ver aquilo ali, né? Muitos não guardam o Shabat, muitos andam de qualquer maneira, meus irmãos. E aqui diz, porque do altar pregam tropeço, não guardam a santidade no olhar, colocam seus olhos em novelas, filme mundano, violência, pornografia, filme violento, joguinhos, computador violento, pornografia. Tudo isso, meus irmãos, é desvio da Torá. Muitos ouvem música mundana, meu Deus. A palavra de Deus, a palavra hebraica, meus irmãos, as palavras, elas são palavras concretas. Quando Deus diz para não ouvir música, o ouvido tem que ser santo, é por causa que você não pode dar ouvido, ter comichão no ouvido, como diz 1 Timóteo. Aleluia. A língua tem que ser santa. Não fazer fofoca, não falar palavrão, não mentir. As vestes têm que ser santas a todo tempo. Porque como que eu vou estar no céu com veste santa se eu não tiver veste santa aqui na terra? Aleluia. Não pode ser veste sensual de jeito nenhum. Tem que ser veste santa. Tem que ser humilde. Aleluia. No verso 9 diz assim: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na Torá. A Torá não faz acepção de pessoa, mas tem gente que diz, com esse aqui eu falo, com aquele ali eu não falo. Ô Deus, a gente aprendeu hoje o que de manhã? Amai os vossos inimigos. Que Yeshua diz, que galardão terei se você ama aqueles que te amam? Né? Você tem que ter galardão porque você ama aqueles que não te amam. Verso 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Olha, meus irmãos, quando as pessoas se levantam uma contra a outra, meus irmãos, profanam a aliança de Adonai. Isaac não se levantou nem contra Abimeleque, mas foi obediente. Davi não se levantou contra Saul, mas foi fiel, porque obedecia a Torá. Aleluia. Micaías não se levantou contra aquele falso profeta que deu-lhe um bofetão,
mas ele foi temente. Aleluia. Veja o verso 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Eterno, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Irmãos, você sabe, meus irmãos, a palavra adorar no hebraico é a palavra shahar, né? Transliterada é S-H-A-H-H-A-H, shahar. A palavra adorar, a gente fala adorar, mas não existe no hebraico a palavra adorar. Existe a palavra prostrar. Amém? Então, quando o Eterno diz assim, não se adorarás outro Deus, ele não se prostrarás diante de outro Deus. Amém? A gente, quando diz adorarás o Eterno, é prostrar diante do Eterno. É claro que tem momento que você pode orar sentado, de pé, mas em prostração, em adoração, se inclinando, amém? Se inclinando para o Eterno, em submissão ao Eterno, amém? Porque a palavra de Deus no hebraico, elas querem ver, é concreto, não é uma coisa abstrata. Ah, estou adorando a Deus, não é assim. Prostrando diante de Deus. Isso é o que está no hebraico, a palavra chará, que aí, né, as pessoas, os portugueses botam adorar, que não existe a palavra adorar, existe a palavra prostrar. Então você tem que prostrar. Chará é prostrar. A gente está aqui orando, a gente está se prostrando diante do Eterno. Aleluia. Amém? Não é de qualquer jeito, não, meus irmãos. Amém? O Eterno recebe isso, não. O Eterno aqui diz, verso 12, o Eterno destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que apresenta uma oferta ao Eterno dos Exércitos. Ou seja, sem reverência. E ainda fazeis isto outra vez, cumprindo o altar do Eterno de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Por que, meus irmãos? Os sacerdotes estavam desobedientes. E dizeis, por quê? Porque o Eterno foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui fala também do casamento. Olha, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E naquela época os sacerdotes também não estavam sendo fiéis. Verso 16. Porque o Eterno, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Eterno dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Oh, aleluia! Verso 17. Enfadais ao Eterno com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bons olhos do Eterno, e desses é ele que se agrada. Onde está o Deus do juízo? Quer dizer, muita gente, meus irmãos, vão atrás dos falsos profetas, que diz que pode, né, separar e casar, né, que pode repudiar. Aqui, o Eterno está repreendendo os sacerdotes de Israel, porque também estavam operando o repúdio e sendo desleais com a mulher da sua mocidade. E ali, meus irmãos, você observa que isso aqui, quem quer ser rei e sacerdote de Yeshua tem que estar fiel nessa palavra. Louvado seja Deus. Queridos, nós aqui examinamos, aleluia, 2 capítulos do livro de Malaquias. São somente 4. Depois você lê direitinho. O capítulo 3, sem explicar, eu vou só ler para vocês o capítulo 3, que é rápido, mas eu não vou nem explicar. Mas ele diz que é o capítulo que fala do dízimo, né, meus irmãos? Que as pessoas dizem aí, enganosamente, que é para os outros dar o dízimo. Nada disso, meus irmãos. Aqui ele vai falar do anjo. Aqui diz, verso 6, porque eu, o Eterno, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos
e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar? Os sacerdotes estavam só naquela de... Aí o Eterno diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. E o Eterno diz para os sacerdotes, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por quê, meus irmãos? Porque não levavam dízimo para a casa do tesouro. Olha aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para guardar. Então, pensa de semente do lado do templo de Jerusalém. Mas os sacerdotes estavam levando para suas casas. E o Eterno disse, isso é roubo. Isso é triste, meus irmãos. Amém? Então, queridos, que nós possamos tomar essa palavra, que nós possamos obedecer a palavra do Eterno.